Hoje é 10 de fevereiro de 2020. Os jornais não são de hoje. São postos assim porque a mesa é transparente e o reflexo pode atrapalhar a dicção do cronista. O jornal é de segunda-feira da semana passada. Porque o Estadão e a Folha não conseguiram chegar ainda a este bairro depois do temporal que assolou a noite paulista. Aliás, o meu assistente, doutor Josimar, que está aí à frente, não quis aparecer, porque, segundo ele, não estava preparado. O doutor Josimar afirmou que o impedimento a transporte de carros e caminhões hoje foi suspenso. O rodízio foi suspenso em razão do vendaval e do temporal que houve em São Paulo na noite de hoje. Isso é curioso, porque os funcionários desse escritório devem chegar às 14 horas. Se e quando vierem, porque os prazos também foram suspensos. Difícil há de ser comprovar-se no Superior Tribunal de Justiça que houve um temporal em São Paulo, porque o presidente do Superior Tribunal de Justiça exige certificação de que houve um temporal. A certificação só pode ser digital, porque certificação extra-computador não existe mais. Então, como se há de certificar por computação que houve o temporal em São Paulo? Então o escriba aproveitou um vídeo que passaram do metrô hoje de manhã e vai colocar abaixo da crônica, a fim de comprovar, se houver dúvida, que São Paulo realmente foi assolada por um temporal terrível, que desce da Paulista para os bairros e que não prejudica aqueles descendentes dos ricaços que havia em São Paulo, porque os ricaços foram morar lá em cima. A Paulista é o ponto mais alto de São Paulo. Como havia aquelas enxurradas terríveis aqui embaixo, os paulistanos granfinos foram morar lá no teto superior da cidade. Então a enxurrada toda vinha aqui e desalmava os pobres. Por isso há ainda uma ou duas mansões lá em São Paulo, no sobretudo da cidade, que são herdeiras daquele tempo. Há mansões lá em cima ainda, uma ou duas. A Casa das Rosas é sobrevivente daquele tempo. De qualquer maneira, o escriba veio trabalhar aqui nesta casa velha que serve de escritório e conseguiu vir porque São Paulo estava muito pacificada hoje. O automóvel veio muito bem até aqui. Mas o secretário de Transportes, já exonerou os trabalhadores e os funcionários públicos de comparecimento. E por via das dúvidas, ele não veio também. E o governador foi na cola, porque não podia vir de helicóptero lá do sítio dele, então ficou lá. Ele também se exonerou de vir ao governo. Parece que o único que está a exercer as funções é Bruno Covas,
que é um garotão muito bacana. E que, se depender do escriba, há de ser governador do estado. Há de ser governador do estado. Esse escriba conheceu o avô dele, Mário Covas, que inclusive deu um título qualquer a este escrevinhador, quando o escrevinhador era importante, um título bonito, um diploma lindo. O escrevinhador não sabe bem a que se referia, mas quando recebeu esse título lá de Mário Covas, foi num cinema aqui em São Paulo, há muito tempo, muitos anos, disse a Covas no ouvido: você vai ser presidente. E não foi. Não foi porque os fados impediram aquilo tudo. Respeitante ao dia de hoje, a este turbilhão de águas, que inclusive infelicitou esta capital, este escriba se lembra de quando era estagiário, naquele tempo solicitador acadêmico, faz 60 anos. 60 anos. Melhor dizendo, 62 anos. Era um menino. E tinha um preceptor que se chamava José Gomes da Silva. Era nortista, José Gomes. Tinha um dos méritos de José Gomes da Silva era ter sido colega de quarto de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Foram colegas na Universidade Mineira. Isso justificou, inclusive, um indulto que Juscelino deu anos e anos depois a um homicida cujo nome não vem a pelo e nem deve ser dito, que havia assassinado a namorada num motel. Juscelino indultou o moço. O fenômeno não era jurídico, o fenômeno era ex cordis, do coração. Deu isso de presente a José Gomes da Silva. Mas para terminar a crônica, porque os jornais não vieram. O Estadão não conseguiu mandar o jornal de hoje e a Folha também. Os dois concorrentes, não se sabe bem qual a relação em que a Folha e o Estadão têm. Mas nenhum dos dois conseguiu chegar a tempo hoje neste escritório deste antigo escriba. Para arredondar a crônica, uma lembrança do tempo em que este, hoje, criminalista mais antigo, quiçá, de São Paulo, não, o mais antigo é Tales Castelo Branco, ganha por 2 meses. Este escriba é o vice-decano, Tales é o decano, mas para arredondar a crônica, há 60 anos atrás, este escriba era solicitador acadêmico de José Gomes da Silva, que era um nordestino baixinho, dormia às 21 horas. Se o presidente da República fosse visitar José Gomes da Silva, ele ia dormir às 21 horas. E acordava às 4 da manhã, porque precisava estudar e preparar o expediente do dia. E quando este antigo marujo da advocacia criminal teve o primeiro dia de solicitador acadêmico naquele escritório, recebeu um opúsculo, chamava-se Mensagem a Garcia. Mensagem a Garcia, que inclusive é precedente, isto lembrou este cronista, precedente do roteiro de 1917. Mensagem a Garcia e o roteiro de 1917 tem uma certa relação, mas o
advogado criminal, criminalista, Dr. José Gomes da Silva, deu aquele opúsculo ao menino e disse: leia. Era realmente uma determinação a que se atravessasse um deserto qualquer e se entregasse uma mensagem a Garcia, que estava do outro lado da floresta. Qualquer roteiro nesse sentido. E o menino Paulo Sérgio pegou aquele roteiro e leu. Mês depois, o chefe entregou um nome ao solicitador e disse: este contrabandista esteve aqui e passou a noite num hoteleco que há lá no centro. Eu quero a folha de registro da estada desse indivíduo nesse motel. E deu um nome mais rude à expressão elegante que o escriba está usando. E o moço disse: mas como? E José Gomes da Silva respondeu: como você quiser, não importa. E o garotão conhecia um estivador, que era o rei da noite nas proximidades, e conseguiu passar a noite também naquele motel. E no dia seguinte, de manhã, apareceu no escritório com uma folha amarela. Naquele tempo não havia nem fotocópia, gente. Vocês vejam como este escrevinhador era antigo. É antigo, não havia fotocópias. Chamava-se termofax. Termofax. O motel era quase podre, mas tinha termofax. Um paradoxo, mas havia. E o menino levou a cópia do registro do contrabandista naquele motel. O chefe apenas pegou aquele papel amarelado, pôs o papel em cima da mesa e disse: vamos trabalhar. O agradecimento veio 50 anos depois, porque 50 anos depois, José Gomes da Silva estava morrendo. Estava a morrer. E o escriba, já então de cabelos brancos, foi ao leito de morte do antigo mestre. E José Gomes da Silva, com dificuldade, virou-se para o já homem maduro e disse: ô moço, muito obrigado por você ter feito aquilo naquele dia. Eu fiquei muito agradecido. Então, aquilo dizia respeito à mensagem a Garcia. Com chuva ou com sol, o advogado trabalha. Com chuva ou com sol, o advogado dorme cedo para poder acordar em condições de satisfazer a clientela. Com chuva ou com sol, o advogado sonha com os problemas dos clientes. Com chuva ou com sol, o advogado não falta. Com chuva ou com sol, o secretário de transportes não fica em casa. E dá o exemplo de que vai trabalhar. Dito isto, sem os jornais da manhã, vamos começar o expediente. E la nave va.